Galera, estamos aqui no CT do Fluminense, acabou de rolar a coletiva do Fernando Diniz, foi praticamente um debate, né, entre a minha pergunta e a resposta dele, com brechas para eu entrar, para dar minha opinião, principalmente sobre o Felipe Melo. E aqui o treino do Fluminense, vou colocar a imagem para vocês sobre jogadores que não foram aproveitados ontem, né, o que entraram no finalzinho da partida, fazendo uma atividade muito interessante aqui, num quadrado. Vocês vão ver que legal realmente o treinamento aqui do Fernando Diniz. Um dia depois do título conquistado contra o Flamengo naquele massacre de 4-1. Oi, Diniz, tudo bem? David Sharp, Lanternas na Jogada, parabéns mais uma vez. E eu acho que agora é o momento, né, de você responder um pouco melhor, um pouco mais sobre essa questão do duelo tático seu contra o Vitor Pereira nessa final, nos 2 jogos, porque no primeiro jogo teve, né, a imprensa repercutiu que o Vitor Pereira conseguiu te anular, conseguiu te dar um nó tático. Ontem, exatamente o contrário, né, o Fluminense atropelou o Flamengo. Mas assim, a gente sabe que não é só resultado, você acabou de dizer isso. Então, a minha grande pergunta para você é sobre possíveis opções suas. Por exemplo, o Felipe Melo, foi muito contestada a opção pelo Felipe Melo pela torcida, né? A torcida, em todas as redes sociais, contestando bastante, preferia o Vitor Mendes, e acabou dando certo, mas o Flamengo não soube explorar aquele lado esquerdo da defesa do Fluminense com o Marcelo e com o Felipe Melo. Então, eu queria que você respondesse isso. E sobre outra questão também, eu sempre disse, desde 2021, você não tinha chegado no Vasco ainda, que você e o Dorival eram os melhores técnicos brasileiros em atividade, né? Aqui no Brasil, pelo menos. E hoje está provado isso, Dorival campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, você bem, do jeito que está sendo super elogiado. Queria te perguntar se você se sente capaz e tem vontade de assumir a seleção brasileira. Então, assim, assumo a seleção brasileira, vou começar pelo fim. Eu já falei mais de uma vez que minha seleção brasileira, no momento, é o Fluminense. Eu não fico pensando na seleção. Se um dia isso vier a acontecer, eu vou saber responder na hora certa. Tá? Em relação a algumas coisas assim, que caem na questão, para você, como aqui a gente já cai num lugar comum. Mas fala assim, que a imprensa falou que o Vitor Pereira deu um nó tático, né? Se a imprensa, então, aqui eu acho que as pessoas vocês são parte da imprensa, não só a imprensa, então fora do nó tático. Aí eu falo assim, mas por que foi nó tático? Aonde que teve nó tático? Ele montou uma estratégia, o Flamengo fez 2 gols, a gente teve chance de fazer gol, uma arbitragem horrorosa, primeiro jogo, horrorosa, só deu tudo para o Flamengo. Ontem teve uma arbitragem isenta, maior parte do jogo. O lance do Pedro foi um lance muito similar ao do Samuel Xavier. Não estou reclamando que o Pedro não foi expulso, não. Estou reclamando da expulsão do Samuel e da não expulsão do Léo Pereira. Em inúmeros lances, a arbitragem favoreceu o Flamengo. Naquele jogo, estou falando que ganhou agora. E quando a gente ganhou de 2-1, também foi uma arbitragem muito ruim, muito parcial, que a gente ganhou a Taça Guanabara. Então, quando você fala do nó tático 2-0, fala porque ganhou de 2-0. A mesma coisa que eu falei aqui, a gente não discute o que aconteceu no jogo. No jogo de 2-0, onde teve nó tático, por que teve nó tático. O jogo aconteceu no primeiro tempo, segundo a análise de vocês, da maioria de vocês, o Fluminense jogou melhor no primeiro tempo. Então, assim, as ideias táticas do treinador para a semana, você reconhece muito mais quando começa o jogo no primeiro tempo, não é no segundo tempo. O cara tentou aplicar a ideia, então assim, da onde vem? Então a gente fica reproduzindo. Para você ter feito essa pergunta, talvez você ache algum fundo de verdade. Talvez você até concorde com o nó tático. Para você, que você falou da imprensa, e você acha que faz parte da imprensa. Então esse tipo de discussão que eu falei, mas da onde que tira o nó tático? E quem tira? E como que vocês reproduzem com uma facilidade que passou já e se reproduz? Então a gente fica discutindo resultado. Eu não vi nó tático. Eu achei que o Flamengo foi bem taticamente. Eu falei assim, acho que até foi melhor taticamente do que a gente, mas não teve nó. Teve nó tático. E ontem não é questão, teve uma questão tática do jogo, mas o jogo é muito mais que a questão tática. Questão anímica que determina o resultado do jogo a maior parte do tempo, como qualquer atividade humana, é a questão da relacional, a questão da gente ter imposição, da gente se ajudar. Disposição, muita solidariedade corrige erros táticos. Falta de disposição, não tem tática que resolva.
Então, assim, começa por aí. Quando você fala assim das críticas em relação ao Felipe Melo, aí você falou, a sua pergunta foi assim: o Felipe Melo é o Flamengo que não soube explorar. Porque você quer achar, talvez seja você e os críticos do Felipe Melo, que o problema não foi que o Felipe Melo é bom, não. E ele jogou muito bem. Mas muito bem. A gente quer achar jeito de meio que ferrar o cara. Não consegue reconhecer que ele jogou bem. O cara jogou bem. O cara jogou bem. O cara jogou bem. Quando tem que ser criticado, tem que ser criticado. Tem que falar assim, o Felipe Melo jogou bem. E o Flamengo tentou lá, não é que ele não soube explorar. E todo mundo sabia que podia ser por ali. E estava o Marcelo e o Felipe Melo. O que o Flamengo produziu lá do lado deles? Então por que assim? Foi porque o Flamengo não conseguiu ou porque os caras jogaram muito bem? Você acha que eu estou aqui e não estou vendo o Felipe Melo treinar? E eu sou incapaz de ver que o Felipe Melo não tem condição e boto porque para ferrar o Fluminense, para me ferrar, para ferrar o próprio Felipe Melo. Pô, gente, isso não existe. Um jogo desse como o do Felipe Melo. Por que o Felipe Melo? O Felipe Melo é um cara que tem quase 40 anos. Você vê o cara treina, como ele se cuida, e como ele melhorou do ano passado para cá. E o Felipe Melo de hoje talvez seja o melhor Felipe Melo que chegou desde quando ele chegou no Fluminense. Se você ver a atuação do Felipe Melo, pega aí do começo, quando ele chegou, se ele fez alguma partida melhor do que ele fez ontem. E lá, o que eu achei falta, de gente que não achou falta, mas era uma jogada que a gente poderia ter corrigido ali, para não ter saído o gol lá no Peru, e já ficou aquele negócio, o Felipe Melo. Não, o cara tinha acertado 3 bolas de 60 metros, que ninguém fala quase. Que é uma coisa assim especial, um talento do cara. Isso não quer dizer que o Felipe Melo vai ser titular absoluto, que ele vai jogar. Porra, o Felipe Melo está perto do fim. Mas a gente não tem a mínima boa vontade. Quando quer pegar um para Cristo, isso. E quando pega garoto, acaba. É que o cara tem estofo. Então, com todas as críticas, estava tudo em cima dele e de mim. Porque eu escalei. E eu não tenho problema, porque eu fico com convicção. Eu vou morrer e viver segundo as minhas ideias, não segundo a ideia dos outros. Então a gente tem que fazer uma análise, assim, ser mais justo. E pelo menos no dia de ontem, falar assim, o Felipe Melo foi o cara assim, cabeceou a bola lá, ganhou a bola no alto e bateu na mão do Fabrício Bruno. Ele acertou quase tudo no jogo. E a gente vai procurar defeito no Felipe Melo, ainda hoje. Foi o Flamengo que não soube explorar o Felipe Melo e o Marcelo, pô, gente. Tem que ser um pouquinho assim mais justo. Então, esse tipo de injustiça que eu não gosto. Eu não gosto. Quando tem que ser criticado, pô, o Felipe Melo já fez partidas aqui que ele foi mal e tinha que ser criticado, como outros jogadores. Recentemente, na sua opinião, ele vinha mal. Não na minha opinião. Eu não vejo que partida. Recentemente, qual jogo que ele foi mal, na tua opinião? Você falou recentemente. Você achou que contra o Sport Cristal ele foi mal? Por quê? Falhou no gol disso, eu achei que foi falta. E porque ele falhou uma vez, ele foi mal. Então o que ele fez, assim, qual jogador de futebol brasileiro consegue botar a bola de 60 metros no peito do outro? Você viu? Mas ele foi mal por quê? Porque ele errou uma vez no jogo? O que ele errou no jogo do Sport Cristal? O que ele errou? Me fala, ele foi mal por quê? Essa é a discussão que eu estou falando do resultado. Vale para ele, vale para vocês. O que ele errou no jogo do Sport Cristal? Ele errou isso e errou um passe por meio. Quem que não errou? E o Felipe Melo errou. Então o cara com a chance, sem chance de errar, que ele não pode errar nada. Estou falando de agora, do ano passado. Se quer tomar o ano passado, para falar dele, que já bateram. No passado ele estava aqui, o cara é um vencedor, assim, um cara assim diferente. Diferente. Pessoa diferente. Daqui a pouco ele está encerrando. Aqui ele ajuda muito. Ajuda os garotos, me ajuda os mais experientes, compartilha. Então é um cara que merece, assim, bastante respeito. Bastante respeito. Oi, Diniz, boa tarde. Gabriela Marino, da Rádio Tupi.